Hoje estava conversando com um amigo, Thiago. Thiago, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que esse vídeo é para você e é por causa da nossa conversa hoje. E eu percebi que muita gente pode estar precisando de um amigo para dizer aquilo que eu falei para o Thiago hoje e para falar, ter uma palavra naqueles momentos de dificuldade ou aqueles momentos que você precisa só dar uma desabafada, né? Se esse é o caso, fica até o final desse vídeo que pode ser interessante para você, pode fazer diferença, inclusive, sobre o seu ponto de vista em relação à sua situação. E me ajudou também, a nossa conversa hoje me ajudou a aprender muito. Então, se você não está inscrito, considere se inscrever e deixa o like no vídeo se você considerar interessante o conteúdo, tá? Um contexto rápido, né? Eu e o Thiago, a gente se conhece desde a faculdade, acho que eu tinha 20 anos, menos de 20 anos, a gente já se conhecia há muito tempo já. E o Thiago é pai de duas crianças, é casado, né, com a Dani já há muitos anos. E a maior parte das pessoas que estão me assistindo aqui com certeza escreveriam o Thiago como um cara exemplar. Que é um cara que, pô, ponta firme, sabe, pai de família, trabalhador pra caramba. E há algum tempo, ele vem me relatando assim, pô, cara, às vezes é muito foda porque eu tô o tempo inteiro cansado, tô o tempo inteiro estressado e eu sinto que eu deveria estar fazendo mais. Que eu poderia, sabe, estar sendo mais gentil com a minha família, poderia estar performando mais, fazendo outras coisas, então às vezes pesa. Às vezes é meio pesado. E ele me falou isso hoje, e por acaso ele mandou uma foto. E uma foto, aquela foto você acaba de acordar, porra, que você não tá na sua melhor forma, assim, né? E aí aquilo me fez pensar, que eu vi a foto dele e falei, pô, Thiago, sinceramente, cara, você que tá, né, cansado, etc e tal, porque você tá construindo uma coisa, meu ponto de vista, tá? Se você discorda, deixa nos comentários. Mas você que tá construindo uma coisa que é muito bonita. Eu tenho certeza que quando Deus olha lá de cima para tipo, o Thiago, ele fala, pô, olha que legal que esse cara tá construindo, olha que moleque bacana que eu botei no mundo, né? E ele tá construindo uma coisa bacana pra família, sabe? O legado dele, tá fazendo um negócio super maneiro ali. E quando eu comparei ele ali, cansado, porra, destruído, acordando de manhã, e comparando com as outras feras que eu conheço, né? Um monte de amigo que eu tenho, pô, raparigueiro, assim, gosta muito de uma rua, gosta de um problema, só vive agarrado com as catraias, com a ratazana na rua. Eu percebi que o Thiago, por mais cansado que ele tivesse, ele estava muito melhor em aspecto físico, em tudo, cara, em conservação mesmo, do que esses caras. E aí eu falei pra ele, cara, todo mundo tem um difícil, né? Porque repara, você escolher um caminho, que é um caminho difícil, digamos assim, tem as suas dificuldades, é cansativo, mas pô, olha que bacana que você tá construindo, né, cara? Até falei isso pra ele, pô, Deus, quando olha lá de cima, com certeza, ele foi contente com o que ele tá vendo. E do outro lado, esses moleques, eles estão construindo nada, eles estão construindo um castelo, porra, numa duna, né? Um castelo em cima da areia. E eu acho que no fundo eles mesmos não sabem disso. Tanto é que eles se esforçam para o tempo inteiro estar viajando, estar bebendo, estar em alguma festa, porque eles sentem esse vazio, eles sentem essa falta, né? E eles, fisicamente, estão muito mais destruídos do que ele. Às vezes, quando a gente está numa situação difícil, numa situação assim de pressão, onde você se sente pressionado, você não consegue parar para respirar, principalmente quando a gente é homem, né, cara? Às vezes você não tem com quem falar, bicho. Você não tem com quem falar e a parte mais difícil, o que é? É que você não tem com quem falar e você não pode pedir arrego. Você tem que continuar, você não pode parar. Eu tenho certeza que a maior parte dos homens que estão me ouvindo aí sabem o que é isso. E, pô, hoje em dia o nosso mundo é diferente. Porque antes era uma coisa física, agora é uma coisa mais mental, mais emocional. Pô, um monte de cobrança que é um monte de cobrança boba, não existe assim de verdade, mas que você sente, pô, não, se isso existe, eu quero dar pra minha família. E eu quero trazer isso para você, se você, né, enfim, não tem um amigo para te dizer isso agora. Cara, se você está seguindo um bom caminho, que eu quero dizer, né, se você está passando por esse momento de, sabe, cansaço, porra, de exaustão, de momento de se sentir mal, de sentir que você não está dando o suficiente, que você não está sendo o seu melhor, repara que, por mais difícil que pareça a sua situação, você está infinitamente melhor do que a maior parte das pessoas. Se escolher um difícil, que vai te trazer, eu tenho certeza que vai te trazer muita alegria no futuro. E é aquele tipo de alegria que você não compra. Não é aquele tipo de alegria que você posta na rede social. É o tipo de alegria que você tem dentro de você. Aquela coisa valiosa que você constrói nos momentos, nas histórias, nas pessoas que você está produzindo para o mundo. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo simples para você. Meu pai, quando eu nasci, ele tinha 23 anos de idade, cara. Meu pai não tinha terminado o primeiro grau, ele tinha terminado, parado de estudar na sexta série. A minha mãe, idem. O que meus pais tiveram de trabalho, cara, pô, eu não consigo nem imaginar para me criar. Eu sou muito grato a eles. Porque eles fizeram muito, sabe? Fizeram muito. E toda vez que eu olho pro que meus pais fizeram, eu penso assim, pô, será que no final das contas, quando meus pais chegarem do outro lado, quando eles chegarem na frente de Deus, Deus perguntar para eles assim, vem cá, mas aí o que vocês fizeram pro mundo? O que será que eles vão poder dizer? Meus pais são pessoas humildes. Eu tenho certeza que eles não vão ficar se gabando para Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza que eles vão poder falar com muita tranquilidade. Eles vão falar, eu criei um homem bom.
E repara, os pais do Thiago fizeram isso também. Você que tá passando pela mesma situação, tá se sentindo, porra, muito cansado, etc e tal, cara, se você tem essa convicção dentro de você, que seus pais, quando chegarem do outro lado, eles vão poder dizer, pô, eu criei um homem bom, isso é muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que você poderia estar fazendo. Mesmo que às vezes você seja, porra, grosseiro porque você está muito estressado, mesmo que às vezes você não esteja conseguindo fazer o melhor que você pode, mesmo que às vezes você fique com o estresse assim no alto, num nível tão alto que, porra, você queira mandar todo mundo a merda. Todo mundo. Isso não, você não é mal por isso. Você não é um cara fraco por isso. Pelo contrário, você está segurando um negócio, cara, que pô, é muito difícil de segurar. E eu não estou te falando isso como se eu fosse uma pessoa, um coach. Ah, meu Deus, ele é um coach. Não, ele estudou isso na faculdade, ele é psicólogo. Não, eu vivi isso, pô. Eu vivi isso. Até falei pro Thiago, falei, Thiago, se você visse minhas fotos na época que eu tava down, tava numa situação muito difícil, você ia ver, cara, que, pô, você tá muito melhor do que eu tava. Sabe, aquela coisa de você juntar depressão junto com burnout, junto com, porra, dívida. Eu passei por isso, cara. Não tô falando isso como se fosse uma coisa fácil. Eu sei que quando você fala, quando uma pessoa ouve uma pessoa falando isso num momento difícil, às vezes você leva até a mal. Você fala, pô, cara, olha só. Olha o que você tá falando. Mas não é não. O que você tá construindo agora tem um valor muito grande. E às vezes eu não sei o que você acredita. Eu acredito que tem uma parte espiritual que comanda a nossa vida. A gente acha que é o material que determina as coisas. Eu acho que não. Eu acho que é o espiritual. Se você não concorda, tudo bem. Mas pelo meu ponto de ver, pelo meu ponto de vista, minha forma de ver, a gente precisa, de alguma maneira, se conectar com isso. Se conectar com esse nível novo de felicidade que a gente vai ter a partir da construção que a gente está fazendo. É quase como se a gente estivesse fazendo musculação. Chega um ponto em que você já entrou tanto em contato com aquele peso que ele já não pesa mais. Você ficou mais forte, você subiu de nível, o Pokémon evoluiu. Esse momento que você está vivendo agora, meu irmão, é muito difícil, pode ser muito cansativo, pode não trazer para você assim, cara, onde é que vai, o que vai acontecer? Quando é que isso acaba? Porque normalmente a pergunta que eu tinha para mim era assim, tá bom, quando é que isso acaba? Quando é que eu consigo parar de viver isso? E a verdade é que a gente nunca sabe a resposta. Mas o fato é que chega um ponto em que você para de fazer a pergunta. Por quê? Porque você já está tão mais forte que você já para de sentir o peso. Então, eu queria trazer isso para você hoje. Eu passei por momentos muito difíceis. Eu sei que o Thiago, por exemplo, que é meu camarada, ele está passando por uma situação ali desafiadora. Não é um cara de ficar chorando, né, de ficar abrindo o bico. É um cara até bem humorado, no geral. E hoje, olha, por acaso, vim conversando no Uber e contei a história minha e do Thiago, né, pro Uber. A gente ficou quase uma hora no Uber hoje. Essa história eu conto outro dia. Mas olha o que o cara me contou, tá? Se você está passando por uma situação muito difícil, escuta a história desse cara. Esse cara tem quase 60 anos hoje, trabalha no Uber, e ele perdeu ao mesmo tempo, assim, com um espaço de pouco tempo, a filha, o filho pro câncer, o pai, ele quase morreu, ele teve 3 infartos, a esposa dele teve problema mental, teve problema psicológico, tentou se suicidar, e ele falou assim, cara, teve um tempo que eu fiquei 5 anos em casa, dentro de uma caverna, porque eu não sabia o que fazer da minha vida, eu não sabia o que fazer. E aí ele me contou que, de uma forma ou de outra, ele falou, cara, em um momento eu entendi que não adiantava, eu precisava passar por aquilo. Quanto mais tempo eu ficasse pensando naquilo que eu não gostava, naquilo que era difícil para mim, pior ficaria. Ele falou assim, a nossa palavra tem muito poder. Ele falou isso, nossa palavra tem muito poder. Toda vez que a gente decreta as coisas, a gente fala, a gente está decretando coisas. Observa bem o que você está vivendo hoje e nunca fala contra você. Nunca fala que está ruim, nunca fala que está muito difícil. Nunca fala. Eu já cometi esse erro, não cometa esse erro você. Por mais otimista que eu seja naturalmente, eu já cometi esse erro. Não cometa esse erro você. Aceita esse conselho do teu amigo. Por mais difícil que esteja a tua situação agora, pensa em tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você pode fazer, pensa na sua força. Ao invés de dizer que está muito difícil, que está muito pesado, ao invés de pedir para aliviar o peso, pede para ser mais forte. Pô, eu sou forte, eu quero um pouquinho mais de força, eu vou conseguir chegar. Pô, eu sei que está difícil para mim, mas tem gente que está numa situação muito mais difícil. Eu vou conseguir. Eu vou mostrar para eles que eu consigo, eu tenho esperança. Eu vou ser um exemplo para eles. Repara, você é muito mais forte do que você imagina. A sua situação é passageira. Em um momento você vai olhar para trás para essa situação, você vai ver como que você hoje é muito, depois vai ficar muito mais forte e talvez você sinta até saudade. Porque eu acho que, por exemplo, no caso do Thiago, ele vai sentir saudade da criança pequenininha e tal. Ele velhinho lá com a Dani, né, trocando ideia ali, sabe? Seja como for, é isso que eu quero trazer para você hoje. Por mais difícil que seja a situação, não desanima.
não fala contra você, não dá força para sua situação difícil. E acredita em você, porque com certeza você tem força para passar por isso, tem uma história, tem um caminho, tem um porquê você está vivendo isso. E com certeza depois que você passar, você vai ser muito mais forte, vai poder contar essas histórias aqui também. Felizmente passei por momentos muito difíceis na minha vida, já contei alguns deles aqui anteriormente. Hoje eu vivo outros desafios, mas isso me ajudou muito a entender que tem uma força muito maior dentro da gente, que às vezes até maior do que a gente consegue entender, e que cada etapa da nossa vida tem uma razão. E eu espero que, enfim, nesse momento da tua vida aí, esse vídeo te ajude de alguma maneira e que te deixe mais forte para você, enfim, em breve poder falar isso para outra pessoa também. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau.